Capítulo 157 Notícias. Autor: Mingyu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Laura suspirou e disse: devo dizer que o clã Buda realmente teve injustiça suficiente. Eles sabiam que eram apenas aristocratas pequenos, então o rei fez isso com eles. Infelizmente, eles não pensaram que realmente se esforçariam para se tornarem os inimigos de todos os nobres. Kun respondeu: não era o que o clã Buda não entendesse, é só que se eles não o fizessem, eles morreriam. No entanto, foi o velho rei do Império Aksu que subestimou a força da velha nobreza. O jovem mestre do clã Buda realmente tem má sorte, disse Laura. Ouvi dizer que o jovem mestre se chamava Ada. Embora ele fosse um playboy, ele não era mau. Infelizmente, ele foi realmente obrigado a beber a água do nada. Embora tenham 2 especialistas do 8º nível, temo que eles não possam garantir suas próprias vidas. Naquela época, eles foram enviados para as Terras Negras enquanto ele ainda não tinha recuperado a consciência. Eu realmente temo que eles não escapem ilesos deste desastre. Kun assentiu e disse: a força dos especialistas do 9º nível não é tão simples assim. Ouvi dizer que Green foi ferido com apenas um ataque. Ferir um pico do 8º nível realmente mostra a diferença entre o 8º e o 9º nível. Laura respondeu: sim, pelo que Buffy disse, Green ficou gravemente ferido. Mesmo que a lesão fosse curada, seu nível cairia definitivamente. Mesmo que o clã Purcell não tenha matado com sucesso Green, pode-se dizer que isso causou ao clã Buda a perda de um braço. Kun suspirou: isso é fossa. Se o clã Buda possuísse um especialista do 9º nível, eles poderiam se tornar oficialmente um poderoso clã aristocrático e ninguém se atreveria a fazer tal coisa com eles. Os grandes clãs aristocráticos do continente eram tipicamente classificados em 2 aspectos principais. Uma era que eles deveriam ter uma longa história de herança. Isso mostraria que eles estavam qualificados para se tornarem um grande aristocrata. A segunda foi olhar para a força deles. Enquanto eles tivessem força, mesmo que eles não tivessem uma longa história, eles ainda poderiam se tornar um grande aristocrata. A força não foi medida por sua riqueza, mas se o clã deles tinha ou não um especialista do 9º nível. Pode-se dizer que um especialista do 9º nível não representava apenas sua força, mas também sua influência. Se fosse apenas para ser comparado com a Terra, então eles seriam as armas nucleares. Eles eram a força dissuasora, e os tempos em que eles eram usados eram muito raros. Laura olhou para Kun, dizendo: vovô Kun, quantos especialistas do 9º nível o clã Maki tem? Nós nos aliamos ao Sr. Zalhai, mas ele é apenas um especialista do 8º nível. Ele realmente poderia nos ajudar. Kun estava sorrindo quando ele respondeu: claro. Embora o clã Maki se pareça muito poderoso, na verdade, o clã tem apenas 2 especialistas do 9º nível. Eles deveriam estar em cultivo de porta fechada ao longo dos anos, assim eles não seriam ouvidos tão facilmente. O clã tem uma quantidade abundante de especialistas do 8º nível, mas o próprio Zalhai é um mago negro do 8º nível, com quem ninguém iria querer mexer. Juntamente com seus seguidores, haveria 3 especialistas do 8º nível conosco. Se você somar esse velho, o clã não se moverá facilmente contra nós. Laura assentiu depois de ouvir o que Kun disse. Ela entendeu que a força deles não era fraca, 4 especialistas do 8º nível seriam suficientes para manter um pequeno clã no continente. Com esse pensamento, Laura não pôde deixar de ser feliz. Então ela disse: vovô Kun, nosso negócio recentemente tem sido muito bom. Eu esperarei até que esta tempestade passe e então imediatamente entrarei em contato com o senhor com relação ao assunto da planta de processamento de carne. Eu vejo que parece que o senhor está precisando de dinheiro. Kun imediatamente assentiu e disse: nós deveríamos fazer isso. O senhor tem sido muito útil para nós também. Desta vez, se não fosse pelas palavras do senhor, teríamos dificuldade em sobreviver aqui no Ducado de Purcell. Laura também assentiu com a cabeça. Pode parecer que a crise alimentar não teria muito efeito, mas para Laura, relativamente falando, era muito importante. Se durante esse tempo, eles não conseguissem a comida de Zalhai, então eles não teriam nenhuma mercadoria para vender, o que causaria um aumento nos preços dos alimentos. Os plebeus raramente comiam carne,
o que, por sua vez, reduziria a demanda por tais produtos, afetando ainda mais as lojas e Gambana. Eles não queriam fazer lobby para não aumentar o preço, pois ofendia os mercadores. Se eles realmente deixassem esses empresários serem bem-sucedidos, então eles começariam a reprimir Laura. Mesmo que eles não lidassem diretamente com Laura, eles poderiam suprimi-los através do comércio. Isso faria com que Laura pensasse em ficar ou não dentro do Ducado de Purcell. Laura queria acrescentar e emprestar a força de Zhao Hai, como ela era grata a Zhao Hai. Mas ela também temia que o acampamento de Zhao Hai fosse mais forte que o dela. Além disso, Zhao Hai tinha um grande território que o apoiava, por isso Laura precisava ser cuidadosa. Kun olhou para Laura. Se bem me lembro, o Sr. Zhao Hai disse que queria algumas sementes de plantas mágicas. Então devemos começar a prepará-las. A propósito, devemos também dar ao Sr. Zhao Hai algumas bestas mágicas comuns. Embora o Sr. Zhao Hai precise do dinheiro agora, se enviarmos essas coisas, tenho certeza de que o Sr. Zhao Hai as aceitaria. Tudo bem. Laura disse, assentindo. Vamos começar os preparativos agora. Se ao menos não tivéssemos tal problema, já teríamos começado. Então Laura chamou por alguém, explicando os assuntos que precisavam ser tratados. A influência de Laura no Ducado de Purcell não era pequena. Agora que ela estava em cooperação com o clã Purcell, pode-se dizer que sua posição dentro do Ducado de Purcell era muito alta. Chegou ao ponto em que até mesmo o clã Purcell daria a cara. Estava tranquilo agora dentro da cidade-casa, mas por baixo de tudo havia ondas escuras surgindo enquanto todos esperavam pelas notícias de Baf. Os grandes clãs também se preparavam secretamente. Se Baf entregasse boas notícias, eles desistiriam. Mas se Baf entregasse uma má notícia, eles não seriam educados. Enquanto o clã Purcell não mandasse seus especialistas do 9º nível, essas grandes empresas não teriam medo do clã Purcell. Além disso, atrás deles estavam, afinal, o apoio dos outros grandes clãs. Se o clã Purcell realmente ousasse usar seus especialistas do 9º nível para lidar com eles, então os grandes clãs que os apoiavam definitivamente mandariam seus próprios especialistas do 9º nível. Naquela época, o clã Purcell sofreria mais perdas. Kaiser governou o clã Purcell por muito tempo. Já que o Ducado de Purcell era sua jurisdição, ele podia fazer o que quisesse. Ele começou a crescer orgulhoso e arrogante em seus pensamentos. Ele achava que, desde que conseguissem mover seus especialistas do 9º nível, eles poderiam intimidar essas grandes empresas. O que ele havia esquecido era que essas grandes empresas também tinham seus próprios especialistas do 9º nível. Se eles realmente precisassem ser tratados por um especialista do 9º nível, então essas empresas não seriam educadas. O dia passou calmo, o mesmo aconteceu no dia seguinte. Como Baf não voltou, todos continuaram a esperar em silêncio. Então, Baf finalmente voltou ao meio-dia do terceiro dia. Zhao Hai estava prestando atenção à situação com o clã Purcell enquanto estava dentro do espaço, especialmente quando ele viu Baf. Baf pousou no pátio do clã Purcell, na área perto de onde Green havia desaparecido quando ele voltou para o espaço. Isso permitiu que Zhao Hai o visse. A chegada de Baf alarmou a todos. Pode-se dizer que as grandes influências da cidade-casa tiveram seus nervos apertados de uma só vez. Depois que Kaiser recebeu a notícia, ele chegou o mais cedo possível no pátio. Ele viu que Baf permaneceu quieto no pátio e não estava se movendo. Kaiser entrou no pátio para se encontrar com Baf. Ele rapidamente deu suas saudações e se curvou. Este aqui veio ver a deidade consagrada. Este velho gostaria de perguntar ao senhor se você encontrou o povo do clã Buda. Kaiser conhecia o temperamento de Baf. Ser educado com ele não seria útil, mas perguntar diretamente a ele o que você queria saber, permitiria que Baf lhe contasse a resposta naturalmente. Baf balançou a cabeça e disse, eu não os encontrei. Eu procurei por todas as terras negras, mas não havia sequer uma sombra do clã Buda, nem mesmo na fortaleza da Montanha de Ferro. Voltei para falar sobre esse assunto. Você tem que estar pronto, como eu estou indo explorar o pântano do cadáver apodrecido. Se houver um problema, não se incomode em procurar por mim. Dito isto, seu corpo desapareceu da área. Baf tinha ido embora e o rosto de Kaiser agora era difícil de descrever.
Ele não esperava que Baf não fosse capaz de encontrar o clã Buda. Com relação a ele, isso foi uma péssima notícia. Quase ao mesmo tempo, os outros grandes clãs também receberam a notícia. Com relação a eles, esta foi uma boa notícia, mas eles não aumentariam o preço dos alimentos de imediato. Em vez disso, eles enviariam seus representantes ao segundo e terceiro anciãos. No clã Purcell, os segundo e terceiro anciãos estavam em uma luta pelo poder com o primeiro ancião. Embora os grandes clãs soubessem disso, o assunto não era novidade para eles. A maioria dos grandes clãs tinha esse tipo de situação. Eles entraram em contato com os segundo e terceiro anciãos na esperança de que, desta vez, eles pudessem dar seu apoio aos segundo e terceiro anciãos. Com isso, eles poderiam propor aumentar os preços dos alimentos. Embora essa ideia fosse contraditória, se aumentassem os preços, isso colocaria o clã Purcell em risco. Então, como poderiam obter o apoio dos segundo e terceiro anciãos? Laura também ouviu a notícia, mas ela só se sentiu triste. Ela sabia que o clã Purcell faria uma tempestade, e ela também seria afetada por esse tumulto. Os grandes clãs usavam qualquer meio que pudesse ser usado para obter sua alta posição. Desta vez, o primeiro ancião cometeu um enorme acidente. O ataque ao seu prestígio devido a isso não era pequeno. Querer abalar a fundação do primeiro ancião, no entanto, não seria tão fácil. Afinal, o primeiro ancião governou o clã Purcell por muitos anos. Naturalmente, ele teria seus próprios métodos para lidar com esse assunto. No entanto, era inegável que esse era o momento mais fraco do primeiro ancião. Se o primeiro ancião não fosse capaz de resolver esse assunto pessoal, então ele poderia ser considerado estar realmente em apuros. Desta vez, a questão que seria um problema seria a crise alimentar. Para aqueles em alta posição, os inimigos do primeiro ancião poderiam sacrificar alguns interesses no clã Purcell. Eles poderiam cooperar com esses comerciantes para aumentar o preço dos alimentos. Então, eles aproveitariam essa oportunidade para fazer o primeiro ancião desistir. Aos seus olhos, o aumento dos preços afetaria apenas a vida e a morte dos plebeus. Para eles, a vida desses plebeus não era tão importante em comparação com o poder. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.